Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria de começar com um agradecimento por essa oportunidade que a Universidade de Coimbra e a Faculdade de Letras me dão de conversar aqui sobre assuntos que eu gosto, assuntos que me interessam. Não são matérias para serem ensinadas, são só coisas que eu escolhi por gosto e quero aqui partilhar. Nós estamos aqui na primavera, que é onde muitas das coisas sobre as quais a gente vai falar aqui aconteciam. Eu agradeço ao reitor, à vice-reitora, os vice-reitores, aos meus subdiretores, ao meu diretor, enfim. E, especialmente hoje, um dos meus subdiretores tem um gosto especial, é professor desse assunto. Então, eu só tinha duas opções. Ou eu não deixava ele entrar aqui, porque eu ia morrer de medo dele, ou eu dava a ele uma bela poltrona para ele nos ajudar. Como eu sei que ele tem que sair um pouquinho depois, um pouquinho antes do que eu gostaria, eu vou convidá-lo logo, que é para fazer algumas perguntas. Ele pediu para eu não fazer perguntas científicas, portanto, não farei. A minha curiosidade é de outra ordem. Mas ele sentando ali, eu começando a fazer as perguntas, eu acho que vocês vão entender, e se por acaso tiverem perguntas para ele, não científicas, por favor. Professor Albano Figueiredo, por favor. Posso dar-lhe um beijo primeiro? Um beijo. Bom espetáculo. Boa tarde a todos. Professor, o que fez com que o professor gostasse dessa matéria quando era aluno? O que foi que despertou uma vontade de estudar melhor os trovadores, os galego-portugueses? O que te apaixonou nesse assunto? Professora, eu acho que li muito na minha adolescência. E um dos autores que eu mais terei lido foi o nosso Herculano. E isso, desde cedo, me levou a gostar do imaginário medieval, o que depois viria a ser claramente objeto de desenvolvimento científico quando cheguei a esta casa e tive a sorte de encontrar excelentes professores de literatura em vários domínios, desde logo o Sr. Carlos Reis, na área da literatura portuguesa do século XIX, do século XX, e depois o Sr. Aníbal Pinto Castro e o Sr. Cardoso Bernardes para o século XVI e o século XVII, e a professora Aida Fernanda Dias, antiga professora de muitos de nós aqui de literatura medieval, precisamente na literatura que estudava estas, ou na unidade curricular, como nós lhe chamamos hoje, que estudava estas matérias. E aí, não sei se por influência das minhas leituras anteriores, se também pelos professores particularmente, da doutora Aida Fernanda Dias, surgiu uma natural afeição, como diria outro autor, para estas matérias medievais. E particularmente, embora eu ande mais até pela área da cronística, também para o trovadorismo. Entretanto, termino os estudos de licenciatura, começo o mestrado e tenho também a sorte de esse momento coincidir com a saída de alguns importantes, muito importantes estudos sobre o trovadorismo. Desde logo, uma magnífica tese de um professor que eu penso que está aqui hoje, o Dr. Rezende Oliveira, está sim senhor, está-se a esconder, que fez uma excelente tese
que continua ainda hoje a ser uma referência para quem quer saber alguma coisa sobre os trovadores do galego-português, entre outros estudiosos e outros estudos que saíram e que foram aguçando o apetite científico, mas também cultural por estas matérias. Portanto, não foi nada, digamos assim, de específico que funcionou como um clique, mas um conjunto de fatores que acabariam por me levar mais para a literatura portuguesa medieval e também por este gosto de, sobretudo, ensinar, mas também investigar um pouco, mas sobretudo ensinar alguma coisa sobre os trovadores, não é? O que continuo a fazer todos os anos e acabei de fazer na literatura portuguesa medieval este ano. Muito bem. E eu acho que é uma coincidência, mas é uma boa coincidência que a gente está fazendo essa aula justamente no tempo em que as coisas se davam, o tempo da Frô, o tempo em que os trovadores iam até os castelos, né, de castelo em castelo, no tempo da Frô, para cantar as suas canções. Eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso. O Dom Dinis da feliz coincidência. Pois, o Dom Dinis dizia que aqueles que só trovam no tempo da Frol não serão tão sinceros na sua arte de trovar como os outros que, para além do tempo da Frol, também se dedicam a fazer esse cantar. Portanto, não sei. Muito bem. Eu vou começar aqui a falar. Eu gostaria que o professor me interrompesse quando eu disser um absurdo, quando eu disser um disparate. Tem até uma guitarra, se quiser quebrar na minha cabeça, se quiser ter uma atitude rock and roll, fique à vontade. Eu provavelmente lhe pergunte coisas. Gabriel Muzak, meu professor de guitarra, também fique à vontade para perguntar coisas, também fique à vontade para quebrar essa guitarra na minha cabeça. Os sós do palco. A minha ligação com a poesia, com os trovadores, vem... Quer dizer, eu estou dando aqui uma série de masterclasses e elas são todas relacionadas, parecendo que não, mas elas são todas relacionadas, porque eu fui descobrindo coisas tive uma educação não formal, ou uma formação não educada, ou seja lá o que for. Fui descobrindo as coisas sozinha, e quando eu estava estudando sobre descobrir o mundo do modernismo brasileiro, de 1922, e comecei a ler Oswald de Andrade, eu descobri o Augusto de Campos. E o Augusto de Campos, um poeta concreto, que traduziu muitas coisas que não se poderia ler no Brasil. Eu tenho ouvido falar muito nisso, que o Brasil traduz mais do que Portugal, e que isso é uma maravilha, e que o Brasil nisso é superior a Portugal, porque traduz-se mais para o Brasil. Não é que o Brasil não lê em francês, o Brasil não lê em inglês, o Brasil muito menos em grego, enfim. Mas... os irmãos Campos, o Augusto de Campos e o Haroldo de Campos, fizeram no Brasil, entre outros, Décio Pinhataro e outros acadêmicos importantes e tudo, mas digo esses porque não são acadêmicos, são eruditos e traduziram uma série de coisas muito, muito importantes. E eles se dedicaram, eles se debruçaram durante anos, eles começaram um trabalho, mas depois eles foram continuando e traduzindo mais coisas e tudo sobre os trovadores provençais, no primeiro momento. Por quê? Eles eram muito influenciados por Ezra Pound, que gostava muito de Dante e de Petrarca. E Dante gostava muito de Arnald Daniel. E Arnald Daniel era um trovador provençal do século XII, que fazia o trobar, que é um tipo de canto. Trobar em inglês é to find, encontrar. O trovador é uma espécie de achador. Pode ser isso? Não. É uma espécie de achador, assim como muito antes, na
liturgia bizantina já se usava trobar como vindo de tropo, como uma coisa significando canto dedicado aos leigos. Arnal Daniel era um nobre, um trovador, que praticava 2 tipos de trobar. O trobar cluis, que é o trobar chiuso, o trobar closet, o trobar fechado, e o trobaric, que é um trobar também muito sofisticado, que requer muito artesanato daquele poeta, em termos de som, de sílabas, de formas, da maneira que ele está dizendo aquelas coisas. E o trobar leu, que seria o trobar leve, o trobar mais popular, mais acessível. Tem uma coisa que eu sempre achei interessante no trobar cluis, e talvez por isso eu tenha dado esse nome a essa aula, que é o seguinte: quando se chega num nível tão rarefeito, tão codificado, que só meia dúzia de pessoas de uma elite aristocrática podem compreender aquele código, aquilo morre. O trobar cluis morreu, porque eu não falava com ninguém a uma certa altura. E o Arnal Daniel sobreviveu porque fazia o trobaric, que sobreviveu, e ele é o inventor da cestina, que é uma forma poética fixa e muito difícil, que algumas pessoas fizeram, das mulheres que trovavam, que eram mulheres que precisavam ser nobres. Os homens não, os homens poderiam, não sendo de origem nobre, chegar a ser considerados trovadores, mas as mulheres não. E a única mulher que conseguiu fazer o trobar cluis foi Lombarda. Mas, enfim, a cestina sobreviveu, o Dante usou muito a cestina, o Petrarca usou muito a cestina. Então, esses são ecos do Arnal Daniel, que usava Languedoc. Languedoc virou o francês, e na Occitânia se usava, então, esse provençal que o Arnal Daniel usava. O Arnal Daniel é, segundo o Dante, na comédia, ele diz que é o maior artífice da língua materna, que é um grande artesão e que é o grande poeta, e que está ali uma semente, porque ele é direto na poesia, no artesanato dele, ele vai direto ao ponto, ele não rebusca, ele não enfeita, e que estaria aí a semente da poesia moderna europeia, e que começaria uma primeira visão, uma sementinha disso. Então, o Dante vai... O Arnal Daniel é o único personagem na comédia do Dante que fala numa língua que não é o italiano, que é a própria língua em provençal. Quando ele está com Virgílio e encontra o Arnal Daniel, o Arnal Daniel fala em provençal. Isso dá uma noção de que o Arnal Daniel é um grande cara. Na verdade, eu não gosto dessa expressão que se usa na música popular brasileira, que é de linha evolutiva, porque não cabe, no sentido de que não existe só uma geração, só uma sequência de coisas no samba, tudo é uma malha, é uma grande confusão. Então, mas aqui eu estou um pouco tratando disso, porque senão teria que ser um curso inteiro sobre isso. Então, o Arnal Daniel ele é muito importante, por isso, por todas essas coisas, porque depois, quando o Ezra Pound lê o Arnal Daniel, essa importância no Arnal Daniel dentro do Dante, ele retoma o Arnal Daniel, e assim o Arnal Daniel vai sobrevivendo mesmo com esse trobar tão rarefeito. Nas iluminuras que existem da época, desses trovadores, eles estão sempre em posições que querem dizer muitas coisas. Para a gente, assim, não parece com nada, parece só que são retratos, são iluminuras do poeta. Mas existem estudos, eu tenho um amigo que dá aulas na Universidade de Barcelona, e ele estuda isso, que é cada ângulo, cada virada
aqui na iluminura do braço, do perfil e tudo, o que está sendo dito. E nas iluminuras do Arnaldo Daniel, ele está sempre dizendo: vejam como eu sou maravilhoso, vejam como eu sou incrível, vejam como eu sou rarefeito. Ele era um Mick Jagger, uma coisa assim. Por isso também sobreviveu, eu acho, por ser essa Carmen Miranda provençal, não sei. Bom, então o Arnaldo Daniel é importante por isso, porque ele, claro, tem todos os outros, tem Marca Bru, tem, enfim, mas eu vou fazer uma linha evolutiva, porque não é que vocês vão se perder, mas eu vou. Muito bem. Então, o que acontece? Traduzir é trair, a gente já sabe disso. Então, uma poesia, falavam do Arnaldo Daniel que ele tinha o poder, e era isso que ele queria, reproduzir a delicadeza, o som do canto dos pássaros, ele queria esse tipo de coisa. Ele queria quase eliminar, vamos dizer, uma linguagem humana, da condição humana. E ele era conhecido mais ou menos por isso. Então, eu só pude descobrir tudo isso em português por causa do Augusto de Campos. E com ele fiz algumas vezes. Ele me mostrou uma gravação em provençal, uma gravação erudita de um contratenor que gravou isso. E aí tem a seguinte particularidade: várias pessoas, o professor deve saber isso, em vários cantos do mundo, disputam qual é a versão canônica dessas canções, não só dessa, como de várias canções. Então, eu pensei em gravar, porque eu ouvi a gravação erudita e achei que poderia trazê-la mais para perto, já que a canção é tão linda, e me apropriar dela. E, em vez de me apropriar, porque, na verdade, ninguém sabe direito, do provençal que já tinha, porque no provençal algumas palavras, amor, amador, folha, verde, várias palavras são exatamente iguais em português. Eu, em vez de me contentar com isso, fui trabalhar com medievalistas, com especialistas que gostam da versão do Mário Eusébio e outros que gostam de não sei o quê. Fiquei quase doida, porque cada um puxava para um lado. Não, isso está errado, isso tudo não. Aí tive o Augusto de Campos para dizer: Adriana, nós estamos interessados no que do provençal nos vem em português, é isso que a gente quer. Então, eu vou mostrar agora para vocês a canção em provençal. Só numa situação como essa é que é possível cantar a sestina inteira em provençal e logo depois a tradução, transcriação do Augusto de Campos para essa mesma sestina. Sendo que traduzir métrica, sentido, som e uma série de coisas é um tal exercício, e eu acho que o Augusto se sai bem no sentido de que ele faz outra canção, um eco em português de canção provençal. Por isso essa aula não vai ser tão longa, porque os timings das coisas aqui já são em si timings que já não são os da nossa vida. Em geral, no Trobar, me diga se eu estiver errada, professor. O senhor está muito quieto, estou ficando com medo. Vou levar um 0. Estou muito tranquilo. Por enquanto estou tranquilo. Por enquanto está tudo mais ou menos. E penso que vou continuar tranquilo. O poder da música. Quando os trovadores iam começar a trovar, eles trovavam para uma mulher que eles não poderiam ter. A mulher tinha muito poder e ela era chamada de senhor, e ela era o senhor, e ela era cortejada. E amor cortês não quer dizer amor cordial, quer dizer amor na corte. E então, antes deles começarem a cantar, a música vinha antes. O poder da música para agregar as pessoas era muito forte. Então, as introduções eram longuíssimas, quando as pessoas já estavam ali ligadas somente pela música, agregadas pela música. Então, entrava a voz
do cantador, do trovador. Então, peraí. Dançando il pot son plan e prim farai poiché botono il vin e la sorsim son de color de mainta flor e verde alla foglia e il cian e il braille sono l'ombrail del sauce il sfer la bruglia. Per quels au gloccian il refrim e per quom nomen fa sacrim obri elim mots de valor abart d'amor donon ai cor qu'en tuolia ansi ben fai la sega trail on plus vas mi sorguglia. Renova orgulho amador quad estrabuca son Senhor del causor basel terral perda il trebal che de gioilo despoglia dreit ses lacrim e arderim se quel d'amor giangoglia. Bona dona vascui azor gesperer genovau allor mas per paur del divinal fax Don Joyce traçar Faux semblam que nos volha quanto nós já usim de lor noirin mal mes que lor olha. Si ben vauc per tota es dail
os pensaments laivos a sail que eu neva pel joy kens fin lions partim don soven loyal memoria de ir e de plor e de dulçor car pro d'amor que m'duolha. Arai fand'amor don badai e non sec mesura ni tal sols moen guail quanc non ausin del temps caim amadorments aquolia cor triciador ni bausador perché mos joys captuolia. Dona qui ques estuolia Arnau drecor laios honor quar vostre prets Obrigada. Aqui uma particularidade, na grande maioria dos poemas, ele fala dele mesmo. Então aqui ele diz Arnaud Drecor, Arnau cantor, o Arnau cantor. Agora vamos para a versão, belíssima versão de Augusto de Campos. O nome dessa cestina com Arnaldo Daniel é Chanson du Ilmot sans plan et prime. E a tradução é mais ou menos literal: canção de amor, cantar eu vim. Canção de amor, cantar eu vim ao ver o verde do capim e o campo, enfim, cheio de cor, de muita flor e verde ver a folha, para que o ar no meu cantar os pássaros recolha. Recolho o som do ar assim e para revivê-lo em mim eu canto
em amor acolha. Assim acolhe com calor a dama bela, o trovador, mas o temor do mau olhar não quer deixar que amor aflore e colha em seu jardim a flor carmim que a inveja ferrolha. Ferrolhos põe para apartar a bela dama do seu par e a exilar algum confim, longe sem fim. Por isso o olhar se molha de ira e dor por não dispor da flor que se desfolha. Desfolha a flor a descorar, mas sua cor há de voltar, pois meu trovar claro, clarim, não há Caim que ouvi-lo não se encolha, nem finge dor ou traidor a quem não desacolha. A dama e olha, Arnau cantor, que ante esse amor todo outro amor se esfolha. Gabriel Muzak, na guitarra. Posso fazer perguntas, não é? O que é que sente quando toma o lugar do palco e, em vez de nos apresentar as músicas que nos habituou a ouvir, nos apresenta estas duas versões? O que é que vai na sua alma de professora, mas sobretudo de mulher de arte e de cultura? Olha, é de uma beleza, porque eu posso cantar isso em casa, mas poder partilhar a beleza original primeiro, porque a sextina é uma coisa de uma dificuldade incrível, né? A última palavra precisa ser a primeira palavra. Então, a coisa original é incrível pelo som da língua,
eu li em inglês a tradução do Ezra Pound, do que quer dizer, uma tradução literal, não é uma tradução como essa do Augusto. Então, vão se sobrepondo belezas, assim, que eu acho lindo cantar, gosto de cantar, e poder partilhar com as pessoas é uma coisa linda, assim. Eu fico... E fico ouvindo esses ecos todos, a obra em si, e depois, quando eu canto em português, mais ainda, sinto essa coisa do tempo, de uma coisa que sobreviveu, tantas coisas não sobreviveram, e o que é que faz uma coisa sobreviver dessa maneira? Como é que existe um cara que consegue usar essas palavras, ferrolho, tem um monte de rimas aqui que são muito difíceis em português, e precisa repetir as palavras e tudo, e estudar muito. Mas isso, apesar de ser um pouquinho longo para os nossos padrões, é de uma beleza ímpar, é uma coisa... não conheço ninguém que não fique fascinado. Mais uma vez, obrigada. Então, é isso. É essa complicação toda da cestina, que é uma coisa difícil, que vocês podem aprender melhor com o professor do que comigo, mas é uma coisa encrencada, é uma coisa... não é para ser popular, mas é de uma tal beleza que resiste no tempo e vai sendo. E aí tem uma coisa interessante que eu penso muito sobre os romanos sempre. E então tem uma coisa que acontece, que é o Virgílio na comédia que leva o Dante e aí tem uma coisa romana que atravessa, eu não vou me deter nisso, mas tem uma coisa romana que atravessa isso, sendo que o Arnaldo Daniel estava lá, na Provença. Então, os trovadores provençais, como o Arnaldo Daniel e os companheiros dele, o Trobar Cluis morreu, o Trobar Leu ficou sendo o que era, e o Trobar Ric foi o que permitiu que essas coisas sobrassem. Essa é uma das poucas que sobrou com a melodia. Tem outras, tem El Ferme Volé, tem algumas que têm a melodia e tem outras que não têm de todo. Isso aqui não é muito diferente do que acontecia na Grécia. Os poemas eram transmitidos dessa forma, era a alta poesia. A poesia, os fragmentos que a gente conhece de Safo, era isso, só que nem só não conhecemos toda a poesia, como não sabemos nada do que vem a ser a música. Bom, o Pound recupera o Arnaldo Daniel, o Augusto traduz várias vezes, escreve sobre isso, decupa isso em mais de um livro, o Haroldo de Campos também. E, bem, eles viajam, então, os trovadores da Provença, tem trovadores na Catalunha, tem trovadores galego-portugueses, e o lugar onde todo mundo se encontra é Santiago de Compostela. Em Santiago de Compostela é mais ou menos que seria uma Nova York, assim, onde todo mundo se encontra e mistura as coisas. Enfim, não sei, acho que é um Eurovisão, assim, onde as pessoas misturam suas músicas. Então, ali há cruzamentos de estilos, de palavras, de gêneros, de ideias. É muito interessante aquilo que acontece em Santiago de Compostela. E tem uma coisa bacana que é o Afonso X, que era espanhol e que fez as cantigas de Santa Maria e que fala muito, e que tem uma canção que chama Rosa das Rosas, onde ele canta para Santa Maria como se ela fosse uma dona,
mais ou menos na intenção de que se canta para aquela dama, não é isso? Ele transforma a musa em uma dama a ser cortejada como todos os trovadores cortejam aquela dama. Muitas vezes aquela dama não se pode saber quem é, em geral ela é casada, então ela tem um nome que aparece nas canções. Enfim, isso são particularidades. Mas o interessante no Afonso X é que é o seguinte, ele tinha um ego parecido com o do Arnal Daniel. Ele esqueceu-se de inventar Deus, uma coisa assim do tipo. E ele era espanhol, mas ele escreveu em galego-português. E no instante em que ele escreve em galego-português, o galego-português ganha um prestígio totalmente merecido, mas talvez as coisas não acontecessem tão rápido, ou, enfim, uma grande ajuda que ele nos deu. Enfim, então, agora, eu vou falar de Dom Dinis. Esse era português. Hein? Esse era português. Esse era português. Esse era português, esse já falava em português e esse decidiu que nós falaríamos português. Que não é pouco, ele podia ter ficado aí, mas ele ainda inventou a Universidade de Coimbra. Também tinha um grande ego, ou não? Dom Dinis. Eu imagino que, eu acho que sim, eu não conheci. tinha um ego, fala um pouquinho. Não. Ah, não, fala do ego do Dom Dinis. Não. Quem falou do ego foi a professora, não fui eu. Mas é evidente, não é? Todos nós sabemos que, para além de outros grandes trovadores e também de outros grandes jograis, e sei que hoje vai aqui entoar alguma coisa de um grande jogral segrel galego, não é? De facto, Afonso X e Dom Dinis, entre outros, não quero tirar o mérito ao trabalho que nesse tempo vários destes autores desenvolveram, são duas grandes referências, não é? E é curioso que neste âmbito que vai muito para além de umas fronteiras pequenas que têm que ver com a zona centro-ocidental da Península Ibérica, obviamente, seja possível encontrar autores que nada têm que ver com uma origem precisamente dessa zona centro-ocidental, que em muito contribuíram para o prestígio que este fenómeno acaba por ter, não é? Mas essa é outra conversa. Agora sim, Dom Dinis. Não, Tu, Adriana, não sei se concorda comigo, se não tivesse existido Dom Dinis, não sei se estávamos agora aqui. Até poderíamos estar, mas certamente não seria nada igual, não é? Não seria nada igual. Digo muito aos nossos alunos de medieval que Dom Dinis é uma daquelas personagens centrais, não é? E para onde quer que olhemos em termos das suas facetas, ou melhor dizendo, se olharmos para várias facetas do que era a vivência medieval, não é? Encontramos lá Dom Dinis. Isso não é por acaso, não é só por ele ser rei. Portanto, queremos ouvi-la falar sobre Dom Dinis. Não, Dom Dinis, a partir de Dom Dinis é que nós falamos português. Isso não é pouca coisa. E a invenção... É muito fácil um rei dizer, vamos botar aqui uma universidade, mas o conceito da universidade, uma universidade de livros, não uma universidade o saber está nos livros, você pode confirmar aquilo, não está na cabeça de um padre que está dizendo que as coisas são assim. Isso parece bobagem, mas é uma coisa que provavelmente é um dos aspectos que fez com que a universidade sobrevivesse. Não é uma universidade onde o que o professor está dizendo é a verdade absoluta dos fatos. Então, isso, mesmo em tempos muito duros em Portugal, era possível vir à biblioteca e ler sobre fatos alternativos que saíam no jornal. Isso é Dom Dinis. Bom,
Dom Diniz é uma paixão que eu tenho em comum com a professora Cleonice Berardinelli, que é doutora honoris causa pela Universidade de Coimbra, em quê? Literatura portuguesa. Literatura portuguesa. Ela sabe muito sobre vários escritores. Ela gosta muito de Gil Vicente, ela gosta muito de Camões e Mário de Sá Carneiro, enfim, vários. Pessoa também, não? Mas Pessoa é o Pessoa é o querido. E ela não esconde. E, enfim, nós temos em comum a paixão pela literatura, pela poesia portuguesa, pelos ovos moles da Aveiro e por Dom Diniz. Quando eu fui, eu não sei nunca essa palavra, professor Oswaldo Silveira, nomeada, intitulada embaixadora, como é isso? Foi convidada Para ser embaixadora da Universidade de Coimbra. E depois nomeada. Muito bem. Eu fiz um sarau aqui na Biblioteca Joanina. Me preparei para isso e já sabia que na volta eu ia contar isso para a professora Cleonice Berardinelli, então não podia fazer feio, né? E por causa da nossa paixão, porque o Dom Diniz é o inventor da Universidade de Coimbra, e a Universidade de Coimbra, então, estava fazendo 725 anos. Eu fiz o sarau, voltei para o Brasil e liguei para a professora Cleonice e falei... Ela não gosta de chamar de professora, nem senhora, nem doutora. Ela disse, não, fico muito longe de vocês. Ela vai fazer agora, em agosto, 101 anos. E eu entendo totalmente. Eu disse, Cleo, eu cantei Dom Diniz em português arcaico. Ela disse, para que isso? Nos anos 50, eu passei tudo isso para o português moderno. Bobagem. Bom, aí tiveram outros eventos em que ela estava e eu disse, bom, então vou pegar o livro dela e vou passar o português moderno dela para a canção e tudo. Só que este que eu escolhi, ela não passou para o português moderno, não sei por que este. Então, por culpa da doutora honoris causa, professora Cleonice Berardinelli, eu vou cantar agora o primeiro trecho de uma canção de Dom Diniz em português arcaico, desculpa. Nunca cuidei
Bem, bom, então, essa coisa que eu falo da coisa romana que atravessa tudo isso é também uma coisa, um legado romano que é o do direito romano, onde existia a igualdade. Então, as mulheres tinham direitos sobre o próprio dinheiro. Então, com esse dinheiro, elas podiam pagar aos trovadores para que eles produzissem essa arte toda e andassem pela primavera, de castelo em castelo, que é mais ou menos o que fazemos nós, hoje em dia, de castelo em castelo, nos festivais. Vamos fazer um pequeno intervalo para beber uma água de 15 minutos, 10 minutos. Diga aí, professor. Hã? Manda aí, professor. Que horas são? Que horas é que são? São 17h12. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Tá? Beber uma água. Bom, prosseguindo, ali atrás estava conversando com o professor Albano, exatamente sobre a coisa do passar do tempo, sobre as coisas que sobrevivem, sobre as coisas que não sobrevivem. Fico pensando naquele livro do Lucrécio, da natureza das coisas, que não era um livro para sobreviver, foi um caçador de livros da antiguidade que foi encontrar isso num mosteiro na Alemanha, não sei aonde, coisas... E isso muda a história do Ocidente e tudo. E aí o professor estava me contando uma coisa interessante que eu gostaria que ele contasse de novo para nós. A propósito desta questão do legado, não é? E do ponto de vista das materialidades, está aqui o nosso Portela das materialidades, há bocadinho viu. É curioso que uma tradição que é tão importante na Europa e tão importante, pois no caso do galego-português, tenha redundado do ponto de vista do que chegou até nós em termos de cantigas profanas, em muito pouco, se tivermos em conta o pressuposto de que estamos a falar de cantares trovadorescos e que, portanto, isto implica letra, poema e som. É do domínio público, do ponto de vista do conhecimento científico, que das cerca de 1680 composições, mais coisa, menos coisa, de caráter profano, galaico-portuguesas que chegaram até nós, apenas cerca de uma dúzia chegam até nós com a vertente musical, não é? Basicamente 6 do Martim Codés e 7 do Dom Dinis, porque os 3 cancioneiros principais, professora, a senhora que é professora, não sou eu, portanto, isto não é nada professoral, é por causa do que vai dizer a seguir, dos 3 cancioneiros que chegaram até nós, não é? Um tem lá o espaço e até o pentagrama, mas não tem música. E os outros 2, que são principais, não têm nada senão... E já não é bom, não tem nada. Têm lá o poema. Portanto, é muito pouco o que chega até nós do ponto de vista da materialidade musical. E o que chega até nós do ponto de vista da materialidade musical para as cantigas do galego-português profanas não vem desses 3 grandes cancioneiros, mas depois de testemunhos parcelares, particularmente 2. E um deles era disso que estávamos aqui a falar. Um deles apenas foi descoberto há pouquíssimo tempo, em termos de perspectiva, no início dos anos 90 do século XX, quando um conjunto de professores americanos, associados precisamente, entre outros professores, à professora Aida Fernanda Dias, está ali a Carmen, também conhece e seguiu isso bem, resolvem fazer um levantamento
sobre o património existente na Europa, particularmente na Península Ibérica, que conduzisse à fixação e ao conhecimento de uma série de manuscritos medievais. E, no âmbito disso, ocorre que numa das vindas desses professores, nomeadamente o professor Scherer, ele um dia na Torre do Tombo, em Lisboa, descobre, a servir de capa, precisamente, de um livro do século XVI, um pergaminho que continha, no fundo, poesia de Dom Dinis com música. E ele conta depois, num texto que primeiro apresentou num célebre congresso, 90, 91, está ali também Ana Maria, no início dos anos 90, e depois registra isso precisamente no texto das atas, que foi um dia de imensa alegria, mas como tudo em Portugal se ia tornando num pesadelo, coisa que não vem agora aqui ao caso, porque se estava a descobrir o primeiro conjunto de cantigas de amor galaico-portuguesas que chegavam até nós na vertente letra e som, não é? E eu costumo dizer, às vezes brincando, talvez de forma exagerada e caricatural aos meus alunos, quando eles me trazem CDs com música trovadoresca, poesia trovadoresca, lírica trovadoresca galaico-portuguesa, não é? E diz o professor, encontrei este CD cheio destas cantigas, traga-me cá o CD, deite fora. Deite fora, talvez exageradamente, porque em muitos casos o que ali está não corresponde, obviamente, à musicalidade daquelas cantigas. São, de resto, em norma, recriações até com qualidade, com gosto, não é? Mas do ponto de vista da materialidade não são cientificamente aceitáveis na medida em que não reproduzem uma musicalidade que efetivamente teria sido aquela que foi produzida para aquele cantar. Portanto, é muito pouco, mas é curioso e isso dá-lhe a deixa, não é? Não sei porquê dessas poucas cantigas que chegaram até nós, das profanas, para as cantigas de Santa Maria a tradição é muito mais rica, obviamente, lá tinham que ser pelo menos 7 de Dom Dinis. Ele também foi dos que produziu mais, não é? Mas é curioso. E vamos ver, também não podemos omitir que andem por aí, eventualmente aqui até no arquivo, onde se tem encontrado várias coisas, outros fragmentos que contenham letra e som. Mas, por enquanto, o nosso legado a esse nível, do ponto de vista da materialidade musical, ainda é um bocadinho parco, sobretudo quando comparado com a tradição provençal. É de novo parecido com o que houve na Grécia. Agora, é estranho isso. Uma coisa tão preciosa está servindo de encadernação. Por isso que eu estava dizendo, o que é para atravessar os tempos, atravessa, mesmo que desse jeito, mesmo que contra tudo e contra todos, é isso que eu acho, que é muito interessante. O estudo que eu faço sobre isso é mais ou menos como eu me relaciono com o meu repertório contemporâneo, vamos dizer. Eu gosto muito de Arnaldo Daniel como compositor, me dediquei a ele, é mais ou menos como a escolha que eu fiz, ou fui escolhida pela obra, vamos dizer, de Mário de Sá Carneiro, Chico Buarque, são uns e não outros. Eu não tenho eu não sei essas coisas que você sabe, você me chumbaria, porque eu não sei quantas são as canções, quais têm melodia, quais não têm, quantas são de amigo, quantas são... Por falar nisso, a canção de amigo tem um eco bonito no Brasil, que é o Chico Buarque, que eu acho que que quem melhor faz canção de amigo, falando na voz da mulher, contemporâneo. Mas, enfim, isso para explicar que esse tipo de particularidades são nas aulas do professor Albano. Aqui Sou um chato. Aqui é uma relação de intérprete. Isso é que você está falando da coisa, da fidelidade
a música que se encontra em notação. Por exemplo, a primeira música que nós fizemos, do Arnaldo Aniel, o chanson do Il Mozart, Plan et Prime, existe a notação antiga, depois passada para a notação moderna. Mas é a notação melódica, não tinham acordes, não se usavam intervalos de terça. Então, eu pensei muito sobre isso quando eu resolvi gravar essa música. Eu ia gravar num disco meu, normal, quer dizer, um disco meu normal, na mesma frase. Mas era uma circunstância, um disco que tinha muitas coisas pop, muitas coisas que ou a canção ficaria de fora, assim, de fora, muito, muito fora do resto, da ambientação do disco, vamos dizer, do tratamento, da sonoridade, das ideias musicais, ou eu teria que tratá-la do jeito que as outras coisas estavam sendo tratadas. E a primeira coisa é botar um clique, um metrônomo, aquele chanson do Il Mozart. Eu disse, não vai funcionar, não é dessa vez. Então eu cheguei a gravar, mas ficou uma porcaria, sem dinâmica. Esse tipo de canção o trovador está dizendo, tanto que algumas melodias não sobrevivem, o poema sobrevive, é o que ele está dizendo que vem primeiro, ou que sobrevive, vamos dizer assim. Então, Adriana, deixe-me só, desculpe, para além dessa questão, não é? Há a questão, você fez isso muito bem ali, há a questão do gesto, da vocalidade, não é? Portanto, o produto final que os trovadores, como hoje costuma dizer, entregavam, era muito elaborado, não é? E essa dificuldade tem certamente muito que ver, precisamente por causa de, para além da melodia ou de um sentido rítmico, haver um conjunto de outros aspectos que exigem uma forte atenção. Mas está no bom caminho, pelo que nós vimos logo no início. Está o quê? O gesto, a vocalidade, o ritmo, né? que é fundamental. Ou seja, quando nós ouvimos uma gravação, como público, quando ouvimos uma gravação de um destes produtos trovadorescos, nós precisamos de sentir não só a melodia e perceber o texto, como também sentir um ambiente, não é? Que quem interpreta tem que conseguir passar. Mesmo quando nós não estamos a ver a interpretação, nós temos que saber imaginar e conseguir imaginar uma visão sobre aquilo que estamos a ouvir. Falta-nos um pouco isso, e por isso é que as gravações, não é um problema da Adriana, as gravações dos cantares trovadorescos são do mais difícil de fazer. São, mesmo? Por isso que eu acho que porque há toda uma gente que trabalha dedicado a isso, com muito detalhamento e muito cuidado para reproduzir exatamente aquilo que está ali. Agora, eu acho que tem uma outra ambiência que seria trazer, vamos dizer, para o meu mundo contemporâneo. Assim como eu posso cantar Fico Assim Sem Você, eu posso cantar Canção de Amor, Cantar Eu Vim. Mas mesmo assim isso tem questões. Eu vi isso quando eu fui... quando eu descobri que tinham várias versões para a mesma letra, dependendo se é na Catalunha, se é na Provença, onde é que tribos que vão se dividindo sobre aquelas versões, e até que alguém me disse assim: Adriana, não tem ninguém vivo para saber, então escolhe a sua versão. Então eu tive que pensar sobre isso mesmo, sobre o que interessava para mim, porque aí eu fui ficando maluca com as pronúncias. Não, a pronúncia certa é essa, a pronúncia certa é aquela, bom, enfim. Conversei com provençalistas e fui entrando em toda uma questão que foi interessante para mim, o estudo de estudo, estudei um pouquinho de provençal, mas a verdade é aqui o que eu queria, o eco
na língua portuguesa, como é que uma canção daquele tempo do século XII se comporta hoje, o que ela tem para nos dizer hoje, em língua portuguesa, com as palavras que o verde, o amador, o amor, enfim, e, sobretudo, essa coisa que também tem a ver com o fado, no sentido de que, isso que eu estou dizendo, eu fui gravar, e aí as pessoas queriam gravar no estúdio como se grava música pop, uma banda lá, ninguém, pá, 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 vamos lá, 1, 2, 3, canção de amor. E não é, e é uma música que é levada pela voz, exatamente como o fado. Ninguém faz nada sem que a voz diga para onde vamos. Então eu voltei, depois de me perder totalmente, até que alguém me diga, Adriana, ninguém está vivo para te dizer nada, e muitos vão achar que está errado, outros vão achar que... Enfim, tem de tudo. E eu fui lá, me perdi e consegui voltar para essa coisa que é essa quantidade de tempo que essa canção atravessou inteira e o que ela consegue nos dizer, mesmo quando a gente mesmo quando a gente está ouvindo o original em provençal, na versão de todas as versões que tem, a versão que eu escolhi. Tem uma coisa aqui, ainda continuando a falar do Arnal Daniel, que é num dos livros em que o Augusto de Campos fala dele. Eu acho que é um livro, ele lançou um livro, traduziu alguns, e depois ele lança de novo, alguns anos depois, com os 18 poemas. E aí ele diz assim, não sei o que... A arte de Arnal Daniel não é literatura, diz Pound. É a arte de combinar palavras e música numa sequência onde as rimas caem com precisão e os sons se fundem ou se alongam. Arnal tentou criar quase uma nova língua, ou pelo menos ampliar a língua existente e renová-la. O século XII, ou mais exatamente o século cujo centro é o ano 1200, deixou-nos duas dádivas perfeitas: a Igreja de San Zeno, em Verona, e as canções de Arnal Daniel. Há mais que aprender nos 18 poemas que dele restam do que em muitos maciços volumes de obras completas dos que vieram antes ou depois. Ou seja, é uma pérola que vai dar em muitas outras coisas, em muitas outras filhotes de pérolas e coisas assim. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Porque são assuntos para ficar pensando mais do que... Eu li, 23 de maio, li ontem, no Diário de Coimbra, uma senhora dizendo assim, chama-se Rosas, o artigo dela. Costumo retirar dos jornais as notícias e artigos que mais me interessam para os ler com vagar, em hora e lugar adequados. Aconteceu isto com o artigo de opinião A Sensibilidade das Rosas. Começou a minha imaginação a trabalhar, esperançada de que iria encontrar a resposta à questão que se me põe, sempre que observo com enlevo o desabrochar de uma flor, o crescimento de uma árvore, o tremor de uma simples folha de qualquer planta quando lhe damos de beber. A questão é esta: sentirão as plantas?
Há quem diga que gostam que se fale com elas. Eu nem sequer tenho jeito para as tratar. Limito-me a admirá-las. Quando viajava, não resistia a parar o carro e colher braçadas das que via pelo caminho. E aí via a revolta estampada nos pétalos das flores silvestres. Mal as colocava nas jarras, perdiam todo o vigor que lhes assistia lá, no campo, onde haviam nascido. Não contrario a cantiga, mas não há nem haverá mais bonitas e bem cheirosas rosas que aquelas que nasciam à sombra dos álamos do jardim da minha infância. Os espinhos estavam lá para proteger as rosas. Fazem lembrar o lindo poema de Goethe. Um rapazinho viu uma rosa vermelha e disse: "Vou colher-te, rosinha dos prados, tão bela e fresca como a aurora." A rosinha respondeu: "E eu pico-te." Como as cerejas, também as rosas vêm umas atrás das outras. Lembro as rosinhas silvestres que bordejam as bernas das velhas estradas. Eis parte de um soneto que o cenário me inspirou, enfim. Eu não marquei aqui, mas é o seguinte: o valor simbólico das rosas está implícito no título do artigo que cito. O autor, porém, envereda pela política e traz ao tema o uso de roseiras para proteger as vinhas. Transcrevo: os vitivinicultores, sabendo que o míldio e o oídio, duas das principais doenças das vinhas, atacam antecipadamente as roseiras, porque estas são mais sensíveis. Plantam roseiras a bordejar os vinhedos, conseguindo dessa forma um eficaz e belo método de informação. Eu fixei-me na poesia que as envolve, prefiro imaginá-las frescas, resistentes a qualquer ataque, livres do sofrimento, de se sentirem doentes. Eu achei muito bonito isso, porque ela, como o título do senhor que escreveu antes, era a sensibilidade das rosas, e então plantam-se rosas, eu não sabia disso tanto quanto ela não sabia, plantam-se rosas antes das vinhas, porque as doenças que as vinhas têm, as rosas têm antes, porque são mais sensíveis. Eu gostei disso. Ela se chama Maria Adelaide Calado. E então, invertendo a ordem do que a gente combinou, só para não dizer que eu fiz tudo direitinho como a gente combinou. Olha que eu estou aqui sentado. Vem cá. A gente vai fazer o nosso querido espanhol, fazendo Rosa das Rosas. Eu vou fazer só o refrão, que é o que importa. É primavera, é tempo de rosas, sensíveis ou não. E é um refrão, eu acho que todo mundo conhece, é um refrão que eu gostaria, se possível, que a gente cantasse junto. Vai lá, Gabriel. Rosa das rosas e flor das flores, dona das donas, senhor das senhores. Rosa das rosas e flor das flores, dona das donas, senhor das senhores. Rosa das rosas,
flores, dona das donas, Senhor das senhores, rosa das flores, das senhores, rosa das rosas. Obrigada. Tudo isso porque é o tempo da Fro. Com isso, não vou deixar vocês presos aqui enquanto o tempo da Fro está lá fora. E ele passa, e rápido. Gostaria de agradecer a presença, gostaria muito de agradecer a presença do nosso mestre, Albano, pela generosidade num dia como hoje de estar aqui. Muito obrigada. Que bom, da próxima você não vai escapar, outro bar nova, tá? Obrigada, Gabriel, por todas as ajudas. Obrigada, chefia, meu chefe, Oswaldo Silvestre. A todos vocês, aos especialistas, desculpem, peço paciência e compaixão. E existe um poema que é um filme que anda comigo. Ó, desorganização, meu Deus do céu. Preparo tudo, depois não uso, que é melhor que o contrário. E esse poema é um filme no Brasil. É o primeiro filme mudo do Brasil, chama-se Limite. Foi filmado por Mário Peixoto. E eu ando com isso como uma joia. Várias canções, eu já usei trechos dessa filmagem para diferentes canções, em diferentes momentos, diferentes espetáculos. É uma coisa que me acompanha, que eu acho lindíssima, e que eu vou usar agora
para nossa próxima e última canção, também de Martin Kodash. Como é que você pronuncia? Eu não sei dizer. Não. Martin Kodash. Kodash. Não é do... Como é que você diz piscina? Olha, está ali uma linguista. Como? Como é que você diz piscina? Isso é outro assunto, não é para aqui. Mas olha que eu digo bem. Não. Eu digo bem. Você Mas diz olha bem, que mas nós temos aqui especialistas da área da linguística, inclusive pessoas que conhecem muito bem o galego e o galego-português. Olha ali a Carmen, pergunte-lhe lá como é que se diz. Está ali também a Ana Maria Machado. Mas só que o x no galego, o galego-português. Ou seja, Adriana, escolha. Não, acho que eu não sei dizer Kodash. Martin Kodash. Eu adoro aquelas pessoas que dizem piscina. Inês. De Martin Kodash, da Cantiga 5. Quantas saberes amar, amigo, treines comigo ao mar devido e banhar.
Muito obrigada. E até a próxima. Dizer uma coisa agora? Posso dizer uma coisa? Adriana, como professor desta casa, mas também como sou diretor, quero naturalmente dizer-lhe como é do nosso agrado tê-lo entre nós. Estamos a contar que esteja mais vezes connosco, já sabe disso. A Adriana é um ser único, fabuloso, como pessoa, de uma grande entrega, que brindou a nossa universidade e particularmente a nossa faculdade com esta sua presença, com o seu saber, com a sua sensibilidade, com o seu bom gosto. Uma mulher discreta, uma mulher sabedora, uma mulher conhecedora. E nós precisamos de pessoas assim, na universidade, particularmente na faculdade, em Portugal e no mundo. Portanto, até já, até já. Quero, em nome da Faculdade de Letras e a pedido do Sr. Diretor, uma vez mais agradecer profundamente e sinceramente a sua presença aqui. Peço uma salva de palmas.